Salve, povo de Deus! O verbo compartilhar, esse é o episódio de número 19. Não se esquece, clicar e acionar o sininho, dar um like nesse vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Roda a vinheta! Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Essa pergunta é uma pergunta enigmática. É muito estranho pensar que algo que tem um significado tão único e espetacular, sem precedentes mesmo, possa ter transmutado nessa ideia de que um coelho, que não é ovíparo, vai trazer para pessoas que agem de forma supostamente boa, crianças, jovens, enfim, ovos feitos de chocolate. Eu nem parei para pesquisar de onde veio essa ideia, mas certamente ela não tem nada a ver com o significado original da Páscoa, né? Não tem nada a ver com chocolate e não tem nada a ver com coelho. Na verdade, trocaram feio os animais. Tem a ver com cordeiro, cordeirinho da Páscoa. O que trazes para mim? A expectativa do povo judeu era que esse cordeirinho da Páscoa trouxesse uma reviravolta inacreditável na situação do povo judeu em relação à opressão que eles sofriam por causa do Império Romano. Não foi isso que aconteceu. O cordeirinho da Páscoa não trouxe desforra entre judeus e romanos, e aí Jesus Cristo então se manifestando como o Messias poderoso, uma mistura de Davi com Moisés, um rei poderoso na guerra, poderoso em sinais, que ia de repente falar: aguentei tudo que podia, agora não aguento mais, morte aos romanos, vamos lá e acabar com tudo, e aí agora estamos livres com o nosso reino restabelecido e aqui o nosso Messias. Romanos, se lascaram. Não aconteceu nada disso. Na verdade, nem ao menos um ovo de chocolate meio amargo. Não. O que o Cordeiro da Páscoa trouxe foi algo tão amargo quanto o gosto da terra de um cemitério, tão amargo quanto a morte. Uma das coisas que especulam em relação à atitude de Judas de ter traído Jesus Cristo é que talvez ele tivesse a ideia de fazer assim: não, eu vou colocar Jesus numa sinuca de bico, eu vou dedurar ele, eu vou entregar ele, e com todo esse poder que ele manifesta até porque Judas estava realmente tendo a oportunidade de ver de perto o poder que Jesus Cristo manifestava, né? Para parar a tempestade, para andar em cima de água, para transformar água em vinho, ressuscitar mortos. Um homem que faz umas coisas dessa, acabar com o Império Romano não é nada, né? Ele vai estalar o dedo, ele está só precisando de uma ajuda. Aí, ajuda? Judas. Que incrível. Dizem que essa atitude de Judas foi uma tentativa de provocar Jesus Cristo a reagir utilizando os seus superpoderes. Saiu pela culatra também, não era esse o plano de Deus, e Jesus Cristo então entrega esse presente, esse ovo com gosto de terra de cemitério, 100% amargo, que deixou todo mundo desorientado. Mataram o Messias. Como é que pode? Bom, Jesus Cristo havia explicado mais que uma vez que era isso que havia de acontecer. Isaías já tinha deixado isso registrado e muito bem explicado. Como são as coisas espirituais, né? Ninguém conseguiu discernir isso, ninguém conseguiu entender, nem ao menos quando Jesus Cristo falava: é necessário que o Filho do Homem padeça todo o sofrimento, seja morto e ressuscite. Faltou fazer o quê? Desenhar? O povo não entendeu, os discípulos não entenderam. E aí o que acontece? Jesus Cristo passa por todo aquele sofrimento. Todos os discípulos, quando veem Jesus Cristo sendo preso, né, sendo levado, o pessoal saiu tudo vazado, saiu todo mundo correndo. Pedro, que falou que iria até a morte com Jesus Cristo, nega Jesus Cristo. Teve até um rapaz lá que, quando viu que o bicho pegou, tentaram segurar o cara saiu correndo pelado, né? Ele deixou a roupa, saiu fugido, pelado, foi cada um para um lado. E Jesus passou por tudo que passou, o pessoal de longe assistindo o sofrimento dele, até o momento em que ele é crucificado e morre na cruz. Como assim? Agora você imagina como foi o dia seguinte, um sábado de trevas, desânimo absoluto, total frustração. Não era nada disso, Cordeirinho da Páscoa. O que trazes para mim? Uma derrota? Você já viu, por exemplo, esses torcedores que são fanáticos mesmo, fanáticos, que não conseguem pensar em outra coisa, colecionam as roupinhas, todos os adereços e vão em todos os jogos, conhecem todos os gritos de torcida e tudo mais. Tá lá naquela final, tudo certo, tá? Dessa vez vai, de repente a mó lambança e aí perde injustamente ainda, totalmente roubado assim. Você já viu como que ficam esses torcedores que são fanáticos? Parece que o mundo acabou. Pois é, guardadas as devidas proporções, imagine o que aqueles discípulos que estavam ali colados com Jesus Cristo, afeiçoados por Jesus Cristo, certos de que pronto, acabou o nosso sofrimento, é só a gente ficar coladinho com ele, em algum momento ele vai fazer e todo esse sofrimento vai passar, essa opressão que a gente vive vai acabar e nós vamos passar a viver o reinado, né, da promessa, só alegria, paz, tranquilidade, bem-estar e tal.
E aí estava lá a promessa, num túmulo, começando a apodrecer e entrando no estado de putrefação. Na nossa vida, com Deus, isso acontece o tempo todo. A gente torce por um resultado veementemente, assim, não, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem isso para mim, o Senhor vai fazer isso, com certeza vai ser esse o desfecho, eu estou clamando por isso, tudo mais. A gente até chega a dizer, todavia seja feita a tua vontade e não a minha, mas meio que naquela pegada a gente sabe, né, Senhor, que a minha vontade é o que tem que rolar, né? A realidade é que todo mundo gosta de sentir aquele docinho, aquele sabor agradável das nossas vontades sendo feitas, né? O nosso sonho se realizando, o nosso plano tendo o desfecho que nós esperamos. Agora, quando tem que enfrentar esse gosto terrivelmente amargo, a gente perde a perspectiva, a gente facilmente desfalece em nossa fé, perde essa convicção de que Deus é por nós, de que Deus é comigo, e que Ele nunca falha, e de que seja lá o que estiver acontecendo na minha vida, se a minha caminhada é uma caminhada pautada no amor de Deus e por amor a Deus, o desfecho será a vontade de Deus, porque seja lá o que Deus estiver fazendo, o final das contas é igual a positivo, mais que positivo, é igual a perfeito, é bom porque tudo que Deus faz é bom. Só que naquele sábado não existia nada que indicasse que haveria qualquer desenrolar que pudesse ser considerado como bom. E quantas vezes você não se deparou, eu me deparei porque eu vivo a minha vida, né? Com situações em que, puxa, mas não era isso. Muito ruim esse desfecho. Não é isso que eu quero. E agora? Como assim? Isso é justo, Senhor? O sábado da espera que chegou ao fim sem o resultado que se esperava. Sábado de fel. No Antigo Testamento, durante o período em que o povo esteve caminhando no deserto, tem uma passagem muito emblemática. Você imagina, você está num deserto, num lugar que à noite faz um baita frio, durante o dia faz um baita de um calor, um lugar inóspito que não tem recursos, muita areia, muito céu. De repente eles chegam a um lugar, todo aquele povo e Moisés, estavam num lugar que tinha água. E o povo estava sedento, super sedento. E puxa, graças a Deus, finalmente água. E eles correm para tomar aquela água. E qual não era a surpresa quando eles descobrem que aquela água era absolutamente amarga. E aí qual é a reação do povo? Caramba! Nós estamos esse tempo todo andando no deserto porque Deus nos tirou do lugar onde nós morávamos e a gente sofria para chuchu, mas pelo menos a gente tinha nosso rango garantido e nos traz para uma situação como essa. Quem que vai tomar essa água amarga desse jeito? Olha que coisa interessante. A solução que Deus dá para isso vem, profeticamente óbvio, vem de um pedaço de madeira. Moisés pega um pedacinho de pau e lança na água. E aí a mágica acontece. A água se torna uma água boa. Passando pelo pedacinho de pau. Da mesma forma como o sangue passado naquela estrutura de madeira que havia nas casas de todos os judeus ali no Egito, os umbrais das portas, todas essas coisas apontam para a cruz, que em si mesma não tem poder algum. Mas toda essa simbologia aponta para uma mesma coisa. Deus é misericordioso, é fiel, não falha e com ele não existe derrota. Com Deus não existe perder. Com Deus tudo que nós vivemos é ganho. Ganho. É vitória. Sempre. E aí você poderia dizer, pois é, mas naquele sábado ninguém tinha essa certeza, nem ao menos essa expectativa. Qual será que será a reviravolta? Haverá alguma reviravolta ou o sonho acabou? Mas a lição que Deus deixa nessa história pra gente é que, calma, porque depois de sábado vem domingo. Glória a Deus. Amanhã, então, domingo, nós teremos a segunda parte. Fica na paz.